título da mensagem de hoje: Boas novas sempre. Boas notícias sempre. Amém? Tem uma mensagem de esperança, tem uma mensagem de encorajamento, tem uma mensagem de ânimo para todos nós, para toda a igreja de Jesus. Amém? Isaías 52, versículo 3. Porque assim diz o Senhor: fostes vendidos por nada, e sereis resgatados sem dinheiro. Pois assim diz o Senhor Deus: no princípio, o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Síria o oprimiu sem razão. O Senhor pergunta: e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele. Repita comigo: os seus dominadores zombam dele. Diz o Senhor: o meu nome é blasfemado o dia todo sem cessar. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá que sou eu que falo. Aqui estou. Finalizando, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas novas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Oremos. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Pai, do profeta Isaías. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa falar poderosamente. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me com graça, usa-me com sabedoria, com entendimento, com intrepidez, ó Pai, e com ousadia, Pai. Em nome de Jesus, alcança os corações nessa noite, ó Pai, que possamos sair daqui cheios de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Jesus, Ele, na sua vinda, Ele sempre esteve conectado às circunstâncias do momento. Jesus, Ele sempre esteve, Ele observava a sociedade daquela época, Ele estava conectado à sociedade da época, Ele observava, Ele tirava ensinamentos dali. Ele usava parábolas ou analogias do cotidiano dos judeus. Ele observava a opressão dos romanos e Ele colhia ensinamentos dali para os judeus. Ele olhava, tirava uma lição, ressignificava, redefinia e clareava ao povo. E com aquilo Ele trazia palavra de esperança, palavra de ânimo, palavra de vida, e não só isso. Ele dava um norte para todo o povo. Ele dava um norte, Ele dava uma direção para todo o povo. O povo que estava triste, o povo que estava abatido, o povo que estava amedrontado e subjugado, Ele olhava aquilo e trazia uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança em Deus. Por isso nós, ministros do Evangelho, ministros da palavra de Deus, precisamos olhar para a sociedade, precisamos olhar para a história, precisamos olhar para a sociedade, olhar para o mundo, colher ensinamentos, retirar reflexões disso, olhar para a Bíblia, traçar um paralelo e dar uma palavra de vida, uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Hoje em dia nós vivemos dias complexos, dias tensos, dias com intensas modificações. Eu arrisco dizer que os dias de hoje exigem de todos nós resiliência, saúde emocional e capacidade de discernimento. Por quê? Resiliência. Antes nós íamos ao trabalho, agora o trabalho é home office. Se antes você saía da sua casa para ir ao trabalho, hoje em dia você tem que lavar a panela, você tem que limpar a casa e ainda fazer o trabalho, o home office, e olhar para as crianças. Estamos em intensa
transformações, e algumas delas possivelmente permanecerão após a pandemia. Se antes a educação você levava o teu filho até a escola, hoje nós temos a educação híbrida, a educação online. E ao que tudo indica, segundo os especialistas, isso vai perdurar, isso vai continuar. Até porque a educação à distância, alguns pensam que isso é novidade no Brasil, mas não. É tão antigo no Brasil, mas pouco falado. Tem um livro da família Schurman, uma família que viajou em 1990, 1991, eles viajaram o mundo inteiro em seu barco. Viajaram o mundo inteiro, marido, mulher e as 3 crianças. E aí pergunta para mim, como é que essas crianças foram educadas? Por meio, educação à distância. Eles recebiam o material, ensinavam os filhos. Então, se daqui a uma semana eles iam atracar lá nos Estados Unidos, lá tinha um polo, eles iam lá e levava a criança para aplicar a prova das crianças. Isso em 1990, educação à distância. Por conta da pandemia, estamos na educação híbrida. E pais, é bom nos acostumarmos com isso. A tendência é permanecer, porque fala-se muito nas ideologias em escolas. Então estão trabalhando para isso, para que haja uma lei que permita isso, a educação em casa. Se antes as reuniões e conversas eram pessoais, hoje em dia é complicado termos reuniões, está proibido até ter reuniões. Aqui na igreja é permitido termos cultos, graças a Deus, ainda, porém com o distanciamento, como todos vocês estão vendo. Com máscara, com todo cuidado, com álcool em gel. Mas nós precisamos também nos adaptar a quê? A conversarmos, fazermos videoconferência. Às vezes alguns irmãos chegam até mim, pastor, consigo conversar hoje à noite na igreja? E eu respondo, hoje eu não consigo ir à igreja, mas se você quiser, a gente pode fazer 15 minutos de videoconferência. Mas os irmãos ainda não entenderam as atuais transformações. As relações comerciais mudaram também. Hoje, se você for abrir um comércio, você precisa pensar em vendas online, precisa pensar em delivery. Relações sociais também mudaram. Nós brasileiros, nós ocidentais, sobretudo brasileiros, éramos acostumados ao que, Willis? A abraço, aperto de mão. Os cariocas, os capixabas, os paulistas, quando vão conhecer uma pessoa, dão um beijo no rosto, 2 ou 3. Hoje em dia, acabou isso. Cumprimentar uma pessoa é no soquinho. Em questões de higiene também mudou. Era impensável vermos um monte de brasileiros utilizando máscaras. A gente olhava para aquelas imagens lá no Japão, os japoneses andando na rua ou andando no trem, no metrô, usando máscara, e perguntava o que era isso. Aquela pessoa estava gripada, utilizando máscara. Aonde que no Brasil tinha isso? E ao que tudo indica, vai perdurar. Após cessar a pandemia, no dia que cada um de nós estivermos gripados, vamos ter que utilizar o quê? Máscara. Eu acho, né, que brasileiro é terrível. A gente não cansa de ver imagens de chuva, bueiro entupido, cheio de lixo, mas nós não aprendemos. A gente chupa a bala e está andando de carro e joga a bala, o papel de bala onde? No chão. Ou então joga o chiclete na rua. Nós brasileiros somos assim. Precisamos ter resiliência, precisamos ter saúde emocional e discernimento. Há quem tire boas lições da pandemia. Toma isso como uma lição de vida, um aprendizado. Esse momento que eu estou em casa, eu vou dar mais atenção aos meus filhos, tentar conversar com os meus filhos, tentar conversar com a minha esposa, tentar consertar o que precisa ser consertado. Mas também há pessoas que não colhem lições
com isso. Há pessoas que só sabem abstrair da pandemia: morte, 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 nova cepa, morte, morte, proliferação. Tem gente que não consegue ter esse discernimento, essa saúde emocional de dizer, dá um basta e cortar esse tipo de informações em nossa casa. Semana passada eu recebi uma seguinte reportagem: jovens vão morrer em proporção não vista. Para que esse tipo de reportagem nos dias de hoje? Como eu posso afirmar esse tal tipo de reportagem? Como eu posso afirmar isso? Eu fui obrigado a conversar com a pessoa que postou isso e fico um alerta. O nosso cérebro não aguenta ser bombardeado com tanta desgraça. O nosso cérebro não aguenta ser bombardeado com tantas notícias ruins: morte, nova cepa, a variante 1, a variante 2, variante 50, é mais rápido. O nosso cérebro não aguenta. E cá entre nós, meus queridos, antes da pandemia, o mundo era mil maravilhas. Cá entre nós, antes da pandemia, o Brasil era mil maravilhas, o Rio de Janeiro era mil maravilhas, os hospitais estavam ótimos, não tinha violência, estava tudo ótimo. A palavra que eu estou trazendo aqui é uma palavra bíblica, é uma palavra cristã, não é uma palavra política. Eu estou querendo trazer, enfatizar o título da mensagem: Boas Novas sempre. Você não precisa ser expert em história, você não precisa ser expert, excelente aluno em história ou professor de história para saber que nos últimos 100 anos, Léo, a Primeira Guerra Mundial detonou 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, Léo, acabou com 85 milhões de pessoas. Eu ouvi 85 milhões de pessoas detonadas na Segunda Guerra Mundial. Que o comunismo nos últimos 100 anos detonou 100 milhões de pessoas em vários países. 100 milhões de pessoas. Você não precisa saber perfeitamente história, que nos últimos 30, 40 anos, sobretudo após a queda do Muro de Berlim em 1990, o mundo ocidental passou por profundas transformações. Nós precisamos estar acostumados a lidar com transformações, olhar, observar o impacto e colher aprendizados com isso. Se você só se focar em notícias ruins e só desgraça, você não aguenta, você vai entrar em angústia, você vai entrar em depressão, você vai morrer, você vai ter desequilíbrio emocional. Precisamos estar alertas quanto a isso, precisamos filtrar os nossos olhos, o que temos colocado diante dos nossos olhos. Não é isso que a Bíblia nos alerta? O que você tem colocado diante dos seus olhos? E é interessante que em toda a história da humanidade, sobretudo pós-Jesus, após o período apostólico, uma instituição que continua firme, perene, viva e gloriosa é a Igreja do Senhor Jesus. Vocês, nós maximizamos demais os problemas nossos, nós potencializamos demais, Rebeca, os nossos problemas. A Igreja Apostólica sofreu terríveis perseguições. Os nossos irmãos cristãos eram lançados à fogueira, eram lançados aos leões, eram lançados na arena, perseguidos. E contrariamente, foi o período que a igreja mais cresceu. Pum! Começou a perseguição em Jerusalém. O que os crentes de Jerusalém faziam? Se dispersavam. Vamos para o norte de Israel. Vamos para a Ásia Menor, a Ásia daquela época. O evangelho foi se filtrando, o evangelho foi crescendo. As igrejas eram nos lares. E não estava mil maravilha,
mas a igreja permanecia em oração. A igreja permanecia viva, gloriosa, triunfante, crendo em Cristo Jesus. Mesmo após a morte dos apóstolos, alguns deles foram cerrados ao meio. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão, que está na sua Bíblia, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. E interessante que na morte dele, ele diz: eis que vejo Jesus em seu trono. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Nesses 2000 anos de igreja, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi maltratada. Perseguiram homens de Deus. Se essa Bíblia que você tem em sua mão está aí, isso é graça a sangue de homens que encararam a perseguição, que traduziram, ainda que escondido, a Bíblia no vernáculo, na língua nacional dos povos, para que todos tivessem acesso à palavra do Senhor. Lutero é o expoente da reforma, mas antes dele surgiram outros homens também. Tyndale, se eu não me engano, ele foi perseguido, morreu, e 15 anos após a sua morte, Wycliffe, 15 anos após a sua morte, sabe o que fizeram com o corpo dele, com os restos mortais dele? Pegaram os restos mortais dele, incineraram e jogaram lá no rio, na Inglaterra, excomungaram ele. Tudo isso porque ele pregou o Evangelho, tudo isso porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Nós precisamos estar com os olhos atentos a tudo ao nosso redor. Precisamos estar com os olhos atentos à sociedade e ao mundo, e colher lições, colher aprendizados. Aí eu pergunto, o que isso tudo tem a ver que eu estou falando com Isaías 52? Qual é a conexão, pastor Vanderlei, da história bíblica com os dias de hoje, a história de Isaías 52? Essa passagem aqui retrata os piores momentos de Israel, antes do holocausto, obviamente. O holocausto é o pior de todos, mas antes, se você perguntar para o judeu qual é um dos piores momentos de Israel, eles vão dizer que foi o cativeiro na Babilônia. Imagine pega a sua família e leva cativo para uma terra distante. Imagine você longe dos seus familiares, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sua igreja, longe do ministério de louvor, longe da sua rotina, em um lugar distante, longe da sua alimentação, longe de tudo, você subjugado lá na Babilônia. Israel, ele foi terrível diante de Deus. Israel cometeu pecados terríveis diante de Deus. Se é que existe pecado que não seja terrível, Angélica. A idolatria já estava instaurada em toda Israel. Cultos a Baal, sacrifício de crianças a Moloque, em Israel, com o consentimento do povo. Juízes vendiam sentenças por um par de sandálias. Tem alguém de sandália aí? Par de sandálias. Isso são os profetas menores que contam. Imagine você ser escravo e alguém for reclamar, alguém com influência com o juiz, e o dono do escravo chegar para o juiz da época e falar assim: não libera ele não, deixa ele escravo que eu vou te presentear com um par de sandálias. E o juiz fazia o que você está pensando aí. Ele dava indeferida ao pedido por um par de sandália. Como é o nome disso? Como é o nome disso, igreja? Violência nas ruas e nas cidades,
Profetas reclamaram de falsas amizades. O profeta reclamar de falsas amizades em Israel. O nome disso é moralidade corroída, moralidade decaída. Famílias estavam divididas. Sacerdotes corrompidos. Altos impostos e nível de pobreza, e pobreza generalizada. Estou falando de Israel, 500 anos antes de Jesus. Eu não estou falando do Brasil, meus queridos. Eu estou falando de Israel, 500 anos antes de Jesus. Sabe por que Deus permitiu isso tudo? Castigo. Israel estava tão terrível, a decadência de Israel estava tão terrível, que Deus permitiu que um povo estranho subjugasse Israel. Eles que batiam tanto no peito: o meu Deus, o Yahvé, me livrou do lado do Egito, abriu o mar vermelho, deu maná para a gente, deu água da rocha, deu comida. O Yahvé é conosco, Ele vai nos livrar de mais essa. Jeremias, ele pregava isso: não acredite nesses falsos profetas não. Os falsos profetas falavam que não ia acontecer esse caos, essa desgraça toda. Mas Jeremias confrontou os falsos profetas e sacerdotes, dizendo: não acredite nesses falsos profetas, que isso tudo vai acontecer. E por conta disso ele foi largado ao calabouço, levou uma surra. Um homem de Deus por falar a mensagem de Deus. Deus teve que triturar Israel para corrigir Israel, para trazer para si mesmo. Como é que é isso? Deus teve que triturar Israel, teve que amassar Israel, para trazê-lo para si. É isso mesmo que você está ouvindo. Infelizmente, qual é a forma de Deus nos corrigir? Quando não damos ouvidos a Ele. Qual é a forma de Deus pegar você não, pegar o crente, pegar a pessoa e amassar, para trazer para a correção? Você já ouviu aquela frase: o deserto é a escola do Senhor? Já ouviram isso? Isso não é um versículo bíblico, mas é uma verdade bem patente. Toda vez que você teima em andar no pecado, toda vez que você teima em andar fora do caminho do Senhor, toda vez que você teima em não fazer o que Deus quer que você faça, sabe o que Deus faz conosco, faz comigo e com você? Ele pega você, amassa, até doer. E acredite, tem gente que mesmo com tudo isso ainda não entende, André. Aí Deus permite que essa pessoa seja amassada de novo. Amassa. Já viu aquele louvor? Desce a casa do oleiro. Infelizmente, nós somos assim, a pecaminosidade da carne. Nós somos assim, obstinados, teimosos. Deus fala para a gente seguir esse caminho, e nós insistimos em seguir esse caminho aqui. Deus chega a perguntar: os céus estão como testemunha, te dou a vida, a opção da vida e a morte, escolhe pois a vida. Tamanha pecaminosidade que está em cada um de nós. Abra lá em Amós 8:11. Bota aí na tela, por favor. Amós, profeta menor. Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: dias virão, diz o Senhor, dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Como é que está o mundo hoje, meus queridos? Como é que está no seu trabalho? Como é que está lá na faculdade?
Interessante que os dominadores desse mundo, conforme nós lemos lá em Isaías, eles lançam tanto medo, tanto pavor, tanto terror, tanto pânico. Só que surgiu um efeito contrário. Hoje em dia, o que mais temos é terreno fértil para falar de Deus. Hoje em dia o que mais temos é um campo para falar de Jesus. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão em pânico. É muita morte diária que se fala, são coisas terríveis diárias que se fala. É amigos que se foram, ou parentes que se foram. O terreno está propício demais para falar de Jesus. Tem mais ou menos umas 2 semanas, passou uma reportagem numa televisão secular, numa televisão que promove o homossexualismo, numa televisão que promove o adultério, numa televisão que promove o divórcio. Passou lá, crentes orando no hospital, em hospitais, e eu não vejo uma crítica, eu não vejo ímpio criticando. Tamanha fome e sede que o mundo está de Deus. É tanto medo que o efeito foi o contrário. O mundo está sedento por mim e por você falar de Deus para eles. Não é isso, Carlos? Carlos, esses dias, pastor, posso te ligar? Posso falar com você? Todo eufórico. Ele foi até um local, vou preservar a fala, e lá encontrou aquele ambiente todo tumultuado e começou a falar de Deus. E como é que foi a reação? Alívio. Alívio. Quem não quer alívio hoje em dia? Quem não quer ouvir uma palavra de conforto hoje em dia? Quem não quer ouvir uma palavra de ânimo hoje em dia? Quem não quer ouvir uma palavra de esperança hoje em dia? Vinícius, é no deserto é que valorizamos as coisas mais simples da vida. É no deserto que a gente se pergunta: qual é a prioridade? O que tem valor para mim? Antes da pandemia, como é que eram as nossas vidas? Era acelerado demais. Não tínhamos tempo para nada, não tínhamos tempo para amigos, não tínhamos tempo para a célula, não tínhamos tempo para o líder de célula, não tínhamos tempo para a igreja, não tínhamos tempo para o pastor. Como é que está hoje? O que mais temos tempo agora, o que mais procuramos são amigos, porque é imposto em nós: faça isso, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Fique longe de tudo, vai para lá. O ser humano está carente demais. Os opressores, os dominadores desse mundo não esperavam por essa, que o efeito seria o contrário. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Você que quer ser usado por Deus, o momento é agora. Você que deseja tanto falar de Deus para uma pessoa e não sabe como, o momento é agora. Você que há 10 anos, há 20 anos no evangelho, na igreja, poxa, eu nunca falei de Jesus para uma pessoa, o momento é agora. Agora, hoje, no Facebook, no WhatsApp. Nunca a comunicação esteve tão disseminada. Até o ateu vê as suas mensagens sobre Deus. Até o não crente vê o seu status ali falando sobre Deus. Até o incrédulo, até o ímpio vê os salmos que você tanto posta no Facebook ou no Instagram. Quando é que teríamos uma oportunidade dessa?
André? O ímpio, o incrédulo, o ateu ouvir a mensagem do Senhor. Quando foi que tivemos essa oportunidade de falar para o mundo o nosso testemunho de cura, de transformação, vida sendo curado pelo Covid? Graças a Deus. O negócio está tão crítico que dizem que a comunidade médica tem uma dificuldade em crer em Deus. E nós ouvimos sexta-feira um testemunho do nosso irmão Luciano. Ele esteve no vale da sombra da morte, esteve mal mesmo. Ele pegou a doença e teve dias terríveis. E o médico, ao final de tudo, sabe o que falou para ele, Sandra? Você é um milagre. Eu não estou entendendo nada. E ele quis sair do hospital em silêncio, sem fazer barulho. Sabe o que o médico falou para ele, Júlio? Você tem que falar, graças a Deus. Um médico falando isso. Uma comunidade que tem as suas dificuldades em crer em Deus. Pastor Fonseca, o que isso tem a ver com Isaías? Volta lá no livro de Isaías. Isaías 52, 7. Diz assim: como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação e diz assim: o teu Deus te reina. O povo de Israel, eu falei que estava cativo na Babilônia. 70 anos Deus determinou que fosse o castigo deles lá na Babilônia. Mas ao final dos 70 anos, Deus iria libertá-los daquele cativeiro. Completou-se 70 anos, o que Deus fez? Foi lá e libertou por meio de um ímpio, um rei ímpio. Ciro, o meu ungido. Deus usou um rei ímpio para libertar o povo. Então o povo, na iminência de sair, sabe o que aconteceu? Esse versículo aqui, 7. O povo de Israel que estava lá mandou mensageiros irem lá em Jerusalém. Ei, vão lá em Jerusalém, dei boas notícias lá em Jerusalém. Jerusalém que estava destruída, vai lá e dê boas notícias. O nosso Deus nos libertou, o nosso Deus nos tirou do cativeiro, o nosso Deus tirou dessa opressão. E os mensageiros, obviamente, saíram correndo para dar as boas notícias. Por isso que Isaías falou poeticamente, uma verdade, mas de forma poética: como são belos sobre os montes os pés que anuncia as boas novas. Sabe o que Deus quer dizer aqui com isso, trazendo para o nosso contexto? Que por todo esse caos aí que estão propagando aí, com todo esse caos que estão falando ali, Deus te levantou como proclamador das boas novas. Com tudo isso que está acontecendo aí nessa sociedade e no mundo, eu já falei para você que em toda a história do mundo sempre houve caos, sempre houve guerras, sempre houve destruição, sempre houve pandemias. Mas a palavra do Senhor diz: como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Crente, o que tem saído da sua boca? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Tá tudo mal mesmo. Essa pandemia. O desemprego. Tem gente morrendo. Tem muita gente morrendo. Tem. O que tem saído da sua boca, crente? Eu queria hoje desafiar todos vocês a viver Isaías 52, 7. Proclamador das boas novas do Senhor. Proclamador de boas notícias do Senhor. Mas aí você pode me perguntar: Fonseca, pastor Fonseca, Débora, tem boas notícias para falarmos, Daniel?
Você pode me perguntar, Angélica, mas pastor, tem boa notícia para falar? Eu vou dizer para você que sim, tem muitas, mas eu só vou falar 3, para acelerar. E você que é inteligente, crente, que tem discernimento, você vai anotar. Lá em Mateus 11, 28, diz assim, disse Jesus, se quiser colocar aí, disse Jesus, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e tem mais, e encontrareis alívio e descanso. Tem boas notícias? Tem. Você acha que na época de Jesus estava 1000 maravilhas? O Império Romano lá destruindo os judeus, o Império Romano lá pisando nos judeus. Você acha que estava 1000 maravilhas? Jesus foi um revolucionário, não social, mas do nosso interior. Por isso que provavelmente Judas traiu Jesus, porque Judas esperava um revolucionário, mas a revolução que Jesus trouxe foi uma revolução interior. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tem mais, e vos darei descanso. Tem boa notícia? Tem boa notícia sim, pastor Vanderlei. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo. Tudo nessa vida tem um tempo pré-determinado. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Então quando você olha para o mundo, para a sociedade, para isso tudo que nós estamos, todas essas circunstâncias, Washington, você precisa entender que teve um tempo para começar, 15 de março de 2020, e também tem um tempo para terminar. Segura mais um pouco que isso vai acabar. Segura mais um pouco, meus queridos, que vai acabar. Eu arrisco dizer que já está acabando. Depende da sua fonte de informação. Qual tem sido a sua fonte de informação, gente? Triplo B? Rede C? Rede B? Rede G? Qual tem sido a sua fonte de informação? Os opressores desse mundo, os dominadores desse mundo, você acha que eles querem te ver bem? E para encerrar, tudo tem o seu tempo. Infelizmente, voltando, infelizmente estamos aí com um vírus, com a taxa de mortalidade de 2,6%. 13 milhões e 400 milhões contaminados. E 11 milhões e 700 milhões recuperados. Eu disse 13 milhões e 400 mil contaminados, data de hoje. 11 milhões e 700 mil recuperados. Faça a sua leitura. Não precisa ser bom em matemática não. Faça a sua leitura. Qual a sua fonte de informação? Doença, morte. Nova cepa, morte. Muitos jovens, morte. Muitos idosos. Qual tem sido a sua fonte de informação? Eu não estou aqui negando não, até porque eu perdi amigos, crentes, pastores. Não estou aqui negando nada não. Estou aqui para dizer que se cuide mesmo, podendo ficar em casa. Fique em casa. Podendo evitar de ônibus, faça isso. Use máscara, álcool em gel e por aí vai. Mas seja seletivo em sua fonte de informação. E para encerrar, vamos lá em Jó 42. Quem quer mais uma boa notícia aí? Olha que excelente notícia. Você crê na Bíblia, crente? Você crê na palavra do Senhor? Escrita em 1600 anos por cerca de 60 autores que não se conheciam, de várias profissões. A palavra de Deus não se coaduna, a palavra de Deus não se diverge.
Muitas profecias já foram cumpridas. Jesus já cumpriu 300 profecias escritas de 500 anos dele até Moisés. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra do Senhor? Você já teve experiência com a palavra do Senhor? Você tem convicção da palavra do Senhor? Olha o que eu vou ler aqui. Jó 42, 10 e 11. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou, ele deu o dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam, foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado, ou que o Senhor lhe tinha permitido. Cada um deles lhes deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. 12, finalizando. Assim o Senhor a abençoou. O último estado de Jó mais do que o primeiro. Sabe o que a Bíblia aqui está dizendo? Que se você permanecer firme nele, que se você permanecer intacto, que se você permanecer fiel a ele, após o deserto, faz assim, ó. Faz assim, gente. Quem está vivo aí, diga amém. Tem bênçãos. Jó teve tudo para negar o Senhor. Jó passou por provações terríveis, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. A mulher de Jó falou para ele: abandona esse Deus e morre, cara. Não, olha a visão do cara, olha a visão dele. Eu estou falando que depende da sua percepção. Nu eu vi o mundo, e nu voltarei. Sim, o Senhor me deu e ele tomou, assim seja a vontade do Senhor. Olha a leitura dele, do caos dele. Você já passou pela metade do problema de Jó? Você já passou por um terço do problema de Jó? Um quarto? Um quinto? Um oitavo? É melhor parar, né? Então após o deserto, eu não sei qual é o deserto que você está passando. Após o deserto, se você permanecer fiel a ele, se você permanecer fiel à vontade do Senhor, firme, tem bênção, meus queridos. Jesus foi levado ao deserto, foi tentado lá 40 dias e 40 noites, por quem? Sabe quem? Por Satanás. Não é esse demôniozinho de quinta que vai perturbar você, não, gente. Não é esse demônio aí que te dá unha encravada, não. Jesus foi tentado por Satanás 40 dias e 40 noites. Permaneceu ali, ó, com fome, com sede, permaneceu firme. E após sair da tentação, o que aconteceu com Jesus? Deus enviou o que para cuidar deles? De Jesus? Deus enviou o que? Deus enviou anjos para cuidar de Jesus. Após o deserto, então tem o que? Bênção, meus queridos. Amém? Coloque-se de pé. Sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, pois tenho sede. Eu queria fazer um convite a você. Primeiro, para quem ainda não é crente, ou para quem está desviado dos caminhos do Senhor.
Se você é desviado dos caminhos do Senhor, eu queria dizer que eu já passei por isso um dia na minha vida. Andei por esse mundo aí, andei pelos buracos da vida aí, mas a palavra do Senhor continuava lá inflamando. Não adianta correr não, desviado. Não adianta fugir. Por onde eu andava, eu lá, e Deus falando comigo: o que você está fazendo aí? A palavra do Senhor diz que uma vez lançada, ela não volta vazia. A semente está aí lançada. Eu queria fazer um convite a você que não é crente ou está desviado, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a se reconciliar com Deus. Ei, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outra pessoa que você encontre salvação a não ser Jesus. Eu convido você a vir aqui à frente. Tem uma equipe aqui coordenada pelo Washington que vai estar recebendo vocês aqui. Sacia-me, sacia-me. Não deixe para depois. Venha hoje. Fome se reconcilie com o Senhor. Do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. O segundo apelo vai para você que já é crente. Você que acha que não vai aguentar. Você acha que essa prova sua é grande demais e você acha que não vai aguentar. Eu quero fazer um apelo a você. Vem aqui à frente, vamos orar por você. A Bíblia diz que Deus não nos permite passar por algo no qual não possamos suportar. Se você está passando por essa prova, é porque você suporta, é porque você aguenta. Vem aqui à frente para orarmos. Vamos orar por você. Vamos orar juntos. A Bíblia fala: é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Vem aqui para frente, crente. Não deixe para depois não. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Venha, crente. Sei que venha para o encontro do Senhor. Venha para o encontro do Senhor. Vem aqui, não anda sozinho não. Eu já andei sozinho e não é nada bom andar sozinho. Vem aqui receber uma oração. Não podemos abraçar, mas podemos colocar a mão no seu ombro e receber uma oração. Vem para cá. Vem cá, crente, não deixe para depois não. Faça isso hoje enquanto é tempo. Como é o nome da irmã? Amém? Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar pela nossa irmã Ludmila. Senhor, eis aqui a tua filha, a tua querida. Guarde ela, Senhor, na concha das suas mãos. Toma conta dela, toma conta da sua mente, toma conta do coração. Que teu Espírito Santo esteja se revelando a ela. Jesus, assim como o Senhor esteve no barco com os discípulos, abre os olhos da Ludmila para que ela possa ver que o Senhor está no barco com ela, que ela não está navegando nesse mar da vida sozinha, mas o Senhor Jesus está com ela. Cuida dela, Senhor, cuida do emocional, dê resiliência a ela, dê saúde emocional, dê perspectiva de vida. Corrija, Pai, toda a visão distorcida, Pai, que por acaso ela tenha, Pai, em nome de Jesus. E que a Ludmila possa entender, ó Pai, que há uma igreja com ela, que ela não está sozinha também. Há milhares de homens e mulheres
que estão ao lado dela, orando por ela, intercedendo por ela, em nome de Jesus. Deus é contigo, Ludmila. Vá ali no canto ali, por favor, que vão anotar seus dados aqui. Amém, igreja? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Tem algum aviso? O Flamengo ganhou? Ah, tá. Walter. Amém, queridos? Vamos encerrar o culto após a oração. Por favor, saída pela lateral. Vamos evitar o contingenciamento, a aglomeração. Amém? Precisamos estar atento a isso, precisamos estar alerta quanto a isso. Pai querido, obrigado por esse culto, ó Pai, que o Senhor permitiu te adorar, tocar a teus pés, Senhor. Obrigado porque o Senhor recebeu a nossa adoração, Pai. Obrigado porque o Senhor recebeu o nosso louvor. Obrigado porque o Senhor operou aqui nesse lugar. Guarda os seus filhos, ó Pai. Proporciona uma semana de graça, uma semana de vida, uma semana de boas notícias, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja dispensada sobre sua igreja hoje e sempre. Amém. Glorifica ao Senhor, celebra ao Senhor. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcança. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti